Olá pessoal, vocês sabem o que são números imaginários? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto. Para a gente começar a nossa conversa, vamos imaginar que a gente precisasse resolver esta equação aqui do segundo grau. Bom, essa equação ela pode ser resolvida se a gente pegar e isolar a variável x. Então, fazendo isso, nós vamos ficar aqui com a seguinte coisa, que módulo de x, isso aqui tem que ser igual a 2, né? Portanto, existem duas possibilidades aqui. Ou o x é 2, ou o x é menos 2. E essas são as duas soluções para essa equação de segundo grau. Mas, se eu considerar uma equação de segundo grau ligeiramente diferente, como por exemplo x² mais 4 igual a 0, e tentar aplicar o mesmo procedimento, nós vamos nos deparar aqui com um objeto um pouco estranho, que é a raiz quadrada de um número negativo, como o caso da raiz quadrada de menos 4 aqui, né? Então, o que a gente entende, ou como que a gente interpreta a raiz quadrada de números negativos? Percebe ainda que nós podemos pegar a raiz quadrada de menos 4 e reescrevê-las da seguinte maneira. A gente pode escrever que o menos 4 é a mesma coisa que 4 vezes menos 1, né? Raiz quadrada de 4 nós sabemos que é 2, e a raiz quadrada de menos 1 permanece um mistério, porque nós não sabemos o que é isso, né? Novamente caímos nessa questão da raiz quadrada de um número negativo, tá? A raiz quadrada de menos 1 é o que nós chamamos de unidade imaginária. Então, isso aqui é o que para nós define a unidade fundamental dos números imaginários. Nós costumamos chamar essa unidade imaginária por uma letra. A letra normalmente utilizada para designar essa quantidade é a letra I, para a gente não precisar ficar escrevendo raiz quadrada de menos 1 toda hora, né? Então temos aí, ó, a unidade imaginária, né? Agora, que propriedades essa unidade imaginária aqui tem? Como é que a gente pode entender isso aqui um pouquinho melhor? A gente pode fazer algumas operações e tentar buscar, né, sair na caça de relações aí que possam nos ajudar a entender esse número. Por exemplo, se eu pegar o número i e elevar ao quadrado, se a gente lembrar que ele é raiz de menos 1 elevado ao quadrado, né? Então isso aqui vai dar como resultado que o i ao quadrado ele tem que ser menos 1. Então veja, daqui eu tiro uma relação que ela é importantíssima sobre a unidade imaginária. Ela é um número que quando elevado ao quadrado dá menos 1 como resultado. E isso aqui é diferente, né? Isso aqui se distancia da ideia dos números reais, porque não existe nenhum número real que quando elevado ao quadrado vai dar um número negativo como resposta, né? Então certamente esta unidade imaginária aqui, ela não pertence ao conjunto dos números reais. Legal? Tá, mas o que são os números imaginários, né? Essa aqui é a unidade imaginária. Os números imaginários nada mais são do que os múltiplos desta unidade. Então, por exemplo, 2 vezes i é um número imaginário, 3 vezes i é um número imaginário, menos i, raiz de 2 vezes i, né? Qualquer múltiplo da unidade imaginária nós damos o nome de número imaginário. Legal? E o que esses números imaginários são bons para quê, né? Usando essa noção, nós podemos agora voltar e resolver esta equação aqui de segundo grau que antes tinha ficado em aberto, né? Que nós chegamos aqui num ponto que a gente não sabia como proceder. Mas agora que nós sabemos que a raiz quadrada de menos 4, como a gente pode ver aqui, né? Ela pode ser escrita como sendo 2 vezes i, né? Lembrando que esse raiz quadrada de menos 1 aqui a gente está chamando de i. Então, as soluções para esta equação do segundo grau aqui vão ser x igual a 2 vezes i ou x igual a menos 2 vezes i. Então, veja, tem solução, sim, essa equação do segundo grau. Legal? Uma outra coisa interessante também para a gente investigar sobre a unidade imaginária são as potências inteiras dessa unidade, né? Por exemplo, nós já vimos que i elevado ao quadrado, isso aqui resulta em menos 1, né? Essa propriedade aqui é bastante importante. Mas a gente poderia querer saber outras potências da unidade imaginária, como, por exemplo, quanto será que é i elevado a 0? Quanto é i elevado a 1? Quanto é i elevado a 2? I elevado a 3? 4? 5? Quantos? Bom, quantos a nossa paciência permitir, né? Mas é interessante fazer vários exemplos aqui, para a gente conseguir perceber se existe algum padrão, alguma regra, né, que dê para generalizar aqui, né? Vamos começar pelo que nós já sabemos. Eu sei que i ao quadrado é menos 1, né? Também não é difícil de se convencer que i elevado à primeira potência vai ser o próprio i, né? Além disso, i elevado a 0 deve ser 1, né? I elevado ao cubo.
Bom, se a gente lembrar que i elevado ao cubo é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i, né? E que o i ao quadrado, por sua vez, é menos 1, então isso aqui é menos 1 vezes i, ou ainda menos i, né? Então quem que vai aparecer aqui no lugar do i ao cubo? Menos i, tá? E aí eu sugiro que vocês completem essa listinha aqui, né? Basta quebrar essas potências aqui em potências menores, já conhecidas, né? Mas se vocês fizerem isso, vocês vão perceber que esse padrão que vocês estão vendo aqui, ele vai acabar se repetindo. Então essa sequência 1i menos 1 menos i, ela repete. Então o próximo termo aqui vai ser 1, depois vai ser i, depois vai ser menos 1, depois vai ser menos i. Claro, né, que sujeito à conferência essa relação, né? Novamente, 1i menos 1 menos i, né? E assim se continua, né, indefinidamente, tá? Bom, a gente poderia querer saber também potências negativas da unidade imaginária. Por exemplo, i elevado a menos 1, ou então i elevado a menos 2, i elevado a menos 3, né? E assim por diante. Essa sequência ela se repete, ela continua, né, para valores de potências inteiras negativas também. Então veja, antes do 1, quem é que vem antes do 1 aqui? É o menos i. Então esse cara aqui é o menos i. Antes do menos i é o menos 1. Antes do menos 1 é o i. E assim por diante. Então olha que legal, nós acabamos de aprender a calcular todas as potências inteiras da unidade imaginária.